A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesse sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí na presença do Pai, né? Do Filho, do Espírito Santo, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso, né? Eita, Deus poderoso, viu? Esse Deus ele nos ensina, né, meus irmãos? Na dificuldade, na dor, é aonde mais o cristão é ensinado e aonde mais o cristão vê Deus, vê que Deus é presente na vida é na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da escassez, aí que nós conseguimos enxergar que Deus é poderoso, né, meus irmãos? E ele tem o controle de nossas vidas, né, em suas mãos. Deus, ele é grande, meus irmãos. Deus, ele é poderoso. Ele deixou a palavra dele aqui na Bíblia Sagrada, meu irmão. É um guia. É um guia para nós seguir o caminho certo. Só erra quem quer, meu irmão. Só erra quem quer. Porque Deus deixou aqui. A palavra dele é a estrada que nós devemos seguir. Para quê? Para a salvação eterna. Para a bênção sem medidas nessa terra. Amém, meus irmãos? Deus, ele fala aqui, ó, se tu crê, você verá a glória de Deus. Se tu ter fé, Deus te dá tudo aquilo que você pedir em oração. Deus, ele fala na palavra dele, meu irmão. Deus, ele fala que se nós perseverar em obediência na palavra, nos direcionamentos dele, ele vai nos dar tesouros escondidos. Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso, Deus é bom, ele deixou para nós a palavra do caminho certo. Se você parar para analisar, meus irmãos, todos aqui que receberam bênçãos, receberam milagre, teve que passar pelo caminho estreito, teve que enfrentar o processo. Como Jesus estava na terra, amém, e muitos vinham até ele. Meus irmãos, essas pessoas que vinham até Jesus andavam quilômetros, dias e dias andando para encontrar Jesus. Então teve um caminho, teve um processo até chegar a Jesus, meu irmão. Até chegar na cura, até chegar, né, meus irmãos, na vida, porque Jesus é vida. Se você parar para analisar, meu irmão, Deus é grande, de poder e de glória. Deus é maravilhoso, todo o tempo. Eu estou sofrendo, Deus está contigo. Você pode ter certeza do que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. Deus é conosco. Deus está conosco. Todos os dias, independente da sua situação. Deus não deixa nós por nada, meu irmão. É o contrário. É nós que muitas das vezes esquecemos que ele existe, que ele é grande. Meus irmãos, nós esquecemos. Meus irmãos, quantos não entra no caminho da dificuldade, amém, meus irmãos, e esquece dos feitos que Deus fez lá atrás. Nós somos assim, seres humanos. Nós somos seres humanos, falho, fraco, pecador. Esquecemos dos bons feitos de Jesus. Nós esquecemos. Quando nós estamos na prova, nós esquecemos, meus irmãos, das coisas boas que ele faz e não podemos esquecer, porque é as coisas boas que ele fez lá atrás para nós que vai nos fortalecer na fé, na prova agora, porque nós sabemos que Deus faz, né? Nós sabemos que Deus, ele faz, independentemente da sua situação. Deus está com você. E ele deixa para nós, né, meus irmãos, tantas palavras, tantas histórias, né, meu irmão? Se você parar para analisar, as histórias aqui aconteceram, foram verídicas, né? Foram histórias que aconteceu, amém, meus irmãos? E Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso e eu não canso de falar
Ah, mas irmão, Deus deixa a gente sofrer. Deus deixa nós passar falta, necessidades. Meus irmãos, mesmo com necessidade, dores e caminhos estreitos, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque quando Deus deixa uma prova para mim e para você, é porque Ele quer te salvar. Amém? Se Deus não fosse bom para nós, meus irmãos, se Deus não estivesse conosco e nos amasse, querendo nos salvar, Ele ia deixar nós com os nossos próprios caminhos. Não ia nos escolher para os caminhos dele. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Ah, muitas das vezes você está sofrendo aí, né, de dor, ou padecendo aí com escassez, né, meus irmãos, de alimento, ou de dinheiro, ou portas fechadas. Mas se você buscar verdadeiramente a Deus, você vai conseguir sair dessa tempestade, desses problemas. Se você buscar verdadeiramente ao Senhor, meu irmão, garanto para você que você sai. Garanto para você. Pois Deus está me tirando de tanta coisa, meu irmão. Tantos problemas, Deus já me livrou, já me tirou. Amém, meus irmãos? Antigamente eu só vivia a minha vida devendo. Amém? Então, quando eu ia receber o dinheiro lá do INSS, meus irmãos, isso há uns 10 anos atrás. Quando eu ia receber o dinheiro do INSS lá, meu irmão, não sobrava um centavo, nem uma moeda para contar a história. Ainda ficava devendo pouco para o mês que vem ainda. Amém? Estou falando do financeiro, mas Deus é muito mais do que além do que financeiro. Amém? Deus, ele conserta nós no espiritualmente falando. Amém? Ali no espiritual, Deus, ele reforma a gente, ele constrói tudo de novo, nós por dentro. Ele nos dá, né, um novo homem, uma nova mulher, porque ele vai começar a fazer nós de novo, nosso coração, nosso pensamento. Deus é poderoso, meus irmãos, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer tanto a palavra como os direcionamentos de Deus. Porque Deus, ele me ensinou assim. Obedeça a minha palavra, mas obedeça também a mim, porque todos os dias eu falo com você. Deus falou assim para mim, meu irmão. Amém? Porque eu não posso obedecer só a palavra e esquecer que Deus está no comando de tudo. E tem muitos aí, meu irmão, que andam na palavra, mas esquece de obedecer ao Espírito Santo. Meus irmãos. Tem pessoas que andam na palavra, mas esquece que quem manda é o Espírito Santo. Tem pessoas que é assim. Estão lá, você vê lá como os escribas, né? Como os escribas, né? Lá em Mateus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles estão como sepulcro caiado, né? Tem pessoas que estão assim, na presença de Deus. Tem a palavra, sabe a ordem, sabe tudo, né? Mateus, deixa eu ver aqui onde estamos. Mateus 13, 14. Meus irmãos, Deus, ele fala conosco, e ele está falando aqui conosco, hein? Ele está falando aqui, Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Olha que diz Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície, né, meus irmãos? Quantos estão, né, meus irmãos, andando na palavra e como sepulcro caiado, né? Quantos estão, meus irmãos, andando com Cristo com o coração seco, né? Não obedece, não tem a presença do Espírito Santo,
né? Você vai no culto da pessoa, você vê que é uma igreja fria, né? Você vê que as palavras são frias, não tem vida nas palavras de Deus, por quê? Falta o que ali? O que está faltando? Se o pregador ele fala bem, se o pregador ele é eloquente, se o pregador ele fala lindas palavras, o que falta para esse pregador? Falta o dono da palavra, falta a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque eu estou entrando nesse detalhe, mas o Espírito Santo sabe para quem é a palavra. Então, meus irmãos, nós temos que estar na presença de Deus, buscar a palavra, né? Porque Deus ele deixou aqui o guia para a sua vitória. Você quer vencer? Você quer entrar no reino dos céus? Então siga a palavra e siga a Deus. Porque tem muitas pessoas que seguem a palavra, mas esquecem de seguir a Deus. Tem pessoas que escutam mais os homens do que a Deus. Quando Deus fala na palavra para eles o que é para fazer, eles não fazem. Aí vai tirar a prova dos 30 com pastores, com missionários, e acaba pegando o caminho errado. Amém, meus irmãos? Nós temos que acreditar mais na palavra, confiar mais em Deus e menos nos homens. Muitas pessoas estão colocando a confiança muito em homens. Muito, demais da conta, estão esquecendo que a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus e na palavra. Pois é, meus irmãos, Deus, eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus fala na terra. Amém? Olha o que diz lá a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que diz a palavra para nós hoje, nesta manhã de sábado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Então aqui Jesus foi expelido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Agora eu te pergunto para você, se Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, passou pelo deserto, passou pela prova, foi tentado, imagine eu e você. Hã? Imagine eu e você, como nós vamos ser tentados nessa terra. Mas Jesus mesmo disse aqui na palavra, né? Que ele venceu o mundo e nós também venceremos. Mas por que que Jesus falou essa palavra na terra? Que ele venceu o mundo e nós também venceremos. Porque nós estamos sozinhos, lutando sozinhos? Não, meu irmão. Jesus está na nossa frente, em primeiro lugar. Amém? Nós temos que seguir o Espírito Santo para nós vencer as batalhas da vida. Você quer vencer? Para de ficar escutando muitos escribas, fariseus. Confia mais na palavra de Deus. Creia mais na palavra do que ele fala para você. Todos os dias Deus tem um direcionamento aqui. Amém? Deus está me usando todos os dias, é cedo e de noite, para deixar um vídeo ou fazer ao vivo. Então Deus tem muitos no YouTube aí, né? Tem canal, tem pessoas trabalhando para Cristo. Para quê? Para não deixar nós sem informação, para não deixar nós, né, prevalecer no deserto, morrer no deserto. E só morre no deserto, meu irmão, quem quer. Porque se você aprofundar a palavra do Senhor, meu irmão, você vai ver que nem a tentação de Satanás vai nos paralisar, porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Então nada, meu irmão, vai parar os planos de Deus na minha e na sua vida. Mas nós precisamos obedecer. Nós temos que parar, meus irmãos, de escutar e dar confiança aos escribas e os fariseus hipócritas. Porque tem muitas pessoas aí, meus irmãos, que é conhecedor da palavra, mas são hipócritas. Não conhece a Jesus verdadeiramente.
Não, não conhece não. Conhece Jesus pela leitura, pela palavra, mas não conhece quem é Jesus verdadeiramente. Não teve um encontro ainda verdadeiramente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Tem pessoas, meu irmão, que tirou, saiu, perdeu o primeiro amor. Perdeu, meus irmãos. E não acredita mais em Deus. Não crê que Deus muda, que Deus transforma, não crê. E outra, enfatiza ainda, Deus só veio para a salvação. Ele não veio te dar casa, não veio te dar mansão. Não estou falando que Deus vai te dar. Eu estou falando que Deus pode te dar. Se Deus quiser, Ele pode te dar o mundo para você. Você ser o único, mais rico do mundo. Se Deus querer. Porque Deus, meu irmão, nós temos que ter na cabeça e na mente que Deus tem poder. Que Deus é dono do mundo e tudo que nele há. Amém, meus irmãos? Deus é o dono de tudo. Agora, se eu não crer no Deus que é dono de tudo, meu irmão, eu vou crer em quem? Em Satanás? Eu vou crer no homem que é falho e pecador? Não, meus irmãos, nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que acreditar naquele que vive e reina para todos sempre. Deus falou para você que essa tempestade não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor. Então ela vai passar, ela não vai permanecer. Se você andar certo nos caminhos do Senhor, bem explicado. Se você andar certo nos caminhos de Deus, Deus te livra das tempestades, Deus te livra das perseguições, como Jesus foi perseguido. Porque nós vamos ser perseguidos. Jesus foi, por que nós não? Vamos ser. Jesus sofreu, por que nós não vamos sofrer? É como Jó. Jó, ele tinha tudo e perdeu tudo. Né? E o que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra mais sábia que existe na face da terra. Porque nós como cristãos, nós temos que saber que Deus nos deu, mas Deus também tirou. Por que tirou? Muitas das vezes é porque nós erramos. Hoje em dia, muitos perdem o que tem é por causa dos erros. Antigamente era mais difícil da pessoa errar, porque era um temente a Deus. Mas mesmo sendo temente a Deus, Deus permite. Porque Deus permitiu Jó perder tudo. Porque Deus deu testemunho de Jó. Olha só. Pensa num homem de fé, um homem íntegro na presença do Pai. Agora, muitos hoje em dia, meus irmãos, perde bênçãos, perde caminhos bons, porque não obedece a palavra, não obedece os direcionamentos de Deus. Tem uns que obedecem a palavra e não obedecem os direcionamentos de Deus. Daí, meu irmão, perde o caminho. Se nós não estiver conectado com o Espírito Santo, meu irmão, para andar nos caminhos que Ele quer para nós, nós não vamos vencer, porque nós, pelas nossas próprias escolhas, meu irmão, nós vamos estar andando em círculo no deserto. Amém? Deus, Ele deixou a palavra dele, meu irmão, como guia, para você não perder a salvação eterna e muito menos as bênçãos que Ele tem para nós. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele multiplica. Deus, Ele multiplica o pouco que você tem. Deus, Ele traz saúde para você sair trabalhar todos os dias. Deus, Ele faz você prosperar na empresa. Deus, Ele pode fazer você passar no cursinho. Deus, Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Muitas das vezes nós pedimos um carrinho velho para Deus só para nós locomover, né? Aí Deus pode, Ele tem poder, Ele vem te dar o novo. Estou falando que Deus vai te dar. Amém? Estou falando que Ele pode. Mas a nossa vida tem que estar em obediência no altar do Senhor. Não é no altar da igreja, não, meu irmão. É no altar do Senhor. Tem que estar certo, não com as igrejas.
não com o homem da terra, é certo na presença de Deus. Porque muitos estão na presença de Deus, diz que anda certo, mas o coração está como sepulcro caiado, cheio de ossos de mortos. Porque não se arrepende dos seus erros, amém? Segue os seus próprios caminhos, não do Espírito Santo. Tem pessoas que não sabem perdoar, tá ali, ó, com o coração inflamado, cheio de inflamação, porque não consegue perdoar, mas está na presença de Deus, achando que vai ser salvo, né? Então, tem muitas coisinhas, meus irmãos, que estão aí, né, no mundo cristão, nas pessoas, né, que se diz joio, que se diz trigo, né? Que se diz trigo. Muitos estão rotando trigo, né? Mas Deus olha lá de cima e fala assim: esse é joio. Esse é sepulcro caiado, né? Esse não entra na porta estreita e não deixa os outros entrar. Esse não tem fé e não quer que os outros tenham fé também. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele deixou a palavra para quê? Para nós seguir no caminho certo. Por isso que Deus sempre fala para nós: leia a palavra. Busque ao Espírito Santo entendimento para você vir entender a palavra. Porque a palavra é nosso guia. Deus é o nosso guia, porque Ele, meus irmãos, Ele nos ensina. Todos os dias Deus tem um direcionamento para nós. Basta você estar conectado com o Pai. Meus irmãos, eu peço desculpa aos irmãos, não sei o porquê de tanta palavra, amém, mas Deus sabe de todas as coisas, amém. E Deus, a mensagem de hoje, né, que Deus tinha separado para me falar é essa, que ele foi tentado, então nós também vamos ser. Eu não sei qual a tentação, qual que é os problemas que está afligindo você, mas se você ficar firme, se você andar certo com Deus, continuar orando, Deus vai te livrar desse deserto, Deus vai tirar você desse sofrimento, dessa perseguição que está na sua vida. Então nós não podemos temer, nós temos que ter fé. Amém, meus irmãos? Porque Deus vai tirar você desse deserto. Amém? E os anjos vão te servir. O que quer dizer os anjos vão te servir? É que vem benção por aí, meu irmão. Mas você tem que suportar o processo. Amém? Todos nós passamos pelo processo. Todos aqui da palavra do Senhor passou pelo processo, até Jesus. Jesus teve o processo, né? Jesus teve um processo muito grande, porque não foi só o deserto. Amém, meus irmãos? Jesus teve que esperar, né? 30 anos para iniciar o seu ministério, né, meus irmãos? E o ministério de Jesus Cristo na terra foi curto, né? Foi um ministério de 3 anos, né, meus irmãos? Mas ele esperou, amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Se assim Deus permitir, amém? Estaremos aí novamente de tarde, né, com novos vídeos, né, meus irmãos? E segunda-feira aí nós vamos estar ao vivo, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Deus é mais na nossa vida. Deus é mais e Deus é grande, amém? Provas, todo mundo vai passar por provas, meu irmão. Amém? Então, recebe aquilo que tocou em você. Aquilo que não é para você, meu irmão, tira fora. Amém? O vídeo ficou extenso, né, novamente. Eu não sei o porquê Deus, o Espírito Santo está me usando assim. Amém, meus irmãos? Mas ele sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Espero que eu tenha entregado, né, tudo que o Espírito Santo me disse aqui nessa manhã, né, meus irmãos? Eu espero que sim, né? Para mim não ficar pagando preço, né, meu irmão? Porque Deus, ele fala. Amém? E Deus, ele está começando a me usar de uma forma diferente. Amém, meus irmãos? Uma forma bem diferente, viu? Eu estou sentindo aí que Deus está mudando, né? Mudando o jeito. E Deus, ele quer de nós, meus irmãos, obediência. Deus, ele quer de nós obediência e sinceridade na presença dele. É o que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Deus não quer que você fique aí se sacrificando, não. Deus não quer que você fique aí, amém, meus irmãos,
24/48 dentro da igreja, não, meu irmão. Deus, ele quer de você um coração sincero na presença dele, um coração perdoador, um coração que ama os seus inimigos, ora por aqueles que se levantam contra você. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que tira a raiva, o ódio, né, das pessoas que pisaram em nós, tira tudo, perdoa, libera perdão para Deus abrir as portas, escancarar as portas na sua vida, libera perdão, se limpa, né? Como que eu se limpo? É jejum e oração. Como que eu chego mais na presença de Deus? É jejum e oração. Amém? Você tanto vai chegar mais na presença de Deus, como você vai conseguir vencer guerras que você não enxerga, guerras espirituais, né? Levante, inveja, porque é assim, meus irmãos, todos os dias Satanás envia flechas inflamadas e joga o seu lacinho do passarinheiro. Todos os dias, meu irmão, para te pegar. Então, ore mais, jejua mais, leia mais a palavra para você não pegar caminhos errados. Amém, meus irmãos? Para de ficar escutando fariseus e escriba aí que são os donos da palavra, mas estão como sepulcro caiado. Amém? Porque tem muitos aí, meu irmão, que fala, grita e isso e aquilo. Não tem a presença de Deus, só tem a palavra. Amém, meus irmãos? Então vigia na terra. Deus, ele é bom. Deus, ele deixou a palavra dele para nós meditar. Deus não falou assim, ó, pega a Bíblia e leia. Não. Leia a Bíblia. Não, não é não. Deus falou assim, medita na palavra dia e noite. Amém? Então não é para você pegar aqui a Bíblia Sagrada e ficar lendo. Amém? Tem uns que Deus dá o dom, né, para ler, né, meus irmãos? Lê a Bíblia inteira. Mas daí não entende nada, né? Não entende nada. Tem uns que é assim, lê a palavra inteirinha, mas não se conecta com o Espírito Santo. Daí só tem a palavra. Não entende nada o que quer dizer a palavra. Por quê? Porque leu. E nós não podemos ler. Nós temos que meditar na palavra. Você não precisa ficar perdendo 20 horas lendo a Bíblia. Não, buscando sabedoria à toa. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, você está buscando uma sabedoria à toa. Porque a palavra é do Espírito Santo. A palavra é de Deus. Então nós temos que estar, primeiramente, antes da palavra, conectado com Deus. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo fala, mas tem muitos, meus irmãos, que já caiu nos seus próprios entendimentos e não dá ouvidos à palavra do Senhor. Não dá ouvidos. Não dá ouvidos, meu irmão. Amém? Infelizmente, tem muitos que caiu no seu próprio entendimento e Deus está falando, e Deus está falando, Deus está falando, e a pessoa está ali, ó, no seu próprio caminho. Está dando murro em ponta de faca e está ali no seu próprio caminho, porque está na palavra vazia, sem o Espírito Santo, sem direção. Tem muitos, meus irmãos, infelizmente. Por isso que Deus sempre fala aqui na palavra dele, muitos serão chamados. Muitos são chamados aí, ó. Estão aí dentro das igrejas, dentro das sinagogas, mas poucos vão subir. Poucos vão ser escolhidos. Por quê? Porque muitos, meus irmãos, estão corrompendo pela ganância do dinheiro, pela cobiça. Amém? Outros estão caindo no seu próprio conhecimento da leitura, porque Deus não falou para ler. Deus falou para meditar. O que é meditar, meu irmão? Como que eu vou meditar na palavra do Senhor? Hoje nós lemos Marcos 1, versículo 12 e 13. Amém? Nós podemos tanto meditar na palavra inteira, né, que é de Marcos 1 até o final dela. Amém, meus irmãos? Lê meditando na palavra. Primeiro, entra em oração, pede ao Espírito Santo para que ele venha te dar sabedoria. Amém? Ou nós podemos pegar o versículo 12 e o 13. Logo expeliu, o Espírito Santo expeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites. Meus irmãos,
essa palavra, amém, ela tem um significado a mais também. Basta nós buscar o Espírito Santo. Porque essa palavra aqui, ela não vai falar só isso. Ela tem mais coisas por trás. Porque ela é espiritual. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos meditar. Amém? Meditar é ler, meus irmãos, pouca coisa. Para você meditar, para você não ficar lendo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, como se fosse mais uma história. Vou ler a Bíblia. Vai lá todo dia, pega, né? Uma, duas foi, que vai demorar 1 ano para você ler a Bíblia inteira. Tem outros que lê 10, 15 folhas da Bíblia todos os dias. Meus irmãos, isso não é meditar, isso é ler. Se você quer meditar, meu irmão, a Bíblia, vamos supor, tem pessoas que demoram 1 ano, por quê? Está lendo e meditando. Agora tem pessoas que menos de 1 ano já está concretizando a Bíblia. Por quê? Está lendo. É totalmente diferente. A meditação da palavra do Senhor é mais demorada. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós temos que meditar, não ler. Então é isso aí, meus irmãos. Deus, ele fala na terra. Amém. Segue Jesus. Novamente o vídeo ficou extenso. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus é o dono do canal. Deus é o dono de tudo. Ele que faz. Amém, meus irmãos? Ele está dando essa direção. Estou obedecendo. Amém, meus irmãos? E seja aquilo que Deus quer, não o que eu quero, né? Amém? Então eu estou aqui para falar o que o Espírito Santo quer e não o que eu quero. Amém, meus irmãos? Não sei se vocês entenderam a palavra de hoje, amém? Mas quem está ligado no Espírito Santo, esse não fica em dúvida, não. Esse não fica, não. Quem está ligado no Espírito Santo, ele sabe o que a palavra quer dizer, amém? Glórias a Deus. Então, pega a sua parte, amém, meus irmãos? Pega a sua parte da palavra. E aquilo que não for para você, você descarta. Amém? É como eu faço. Eu pego aquilo que é para mim. Aquilo que não é para mim, eu escuto, mas passa no ouvido e sai no outro. Agora, aquilo que é para mim, eu guardo, porque eu sei que é para mim. Amém? O Espírito Santo testifica. Então, é assim que nós temos que seguir na presença de Deus. Amém? Deus deixou a palavra para nós não errar caminho. Então, leia a palavra, meu irmão. Medita nela. Amém? E segue obedecendo a Deus, os direcionamentos dele e a palavra dele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.